Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e recebam as bênçãos do nosso Pai Criador, de Jesus, nosso irmão maior, dos mentores e colaboradores desse trabalho. Antes de começar, desejo aqui externar a minha alegria por ter alcançado a marca de 106 inscritos no canal. Lembrando que a nossa meta inicial é de 1000 inscritos. Mas nós sabemos que os ensinos do Cristo não chegam para qualquer um. O livre-arbítrio de que Deus nos proporcionou nos faz seguir esse ou aquele pensamento. Como na mensagem aos Espíritas, que alcançou mais de 300 visualizações e poucas inscrições. O caminho espiritual na busca pelas bem-aventuranças requer disciplina, amor e perseverança. Os ensinos de Jesus nos fizeram capazes de escolher entre o bem e o mal, como já vimos em vídeos anteriores. Mas vamos iniciar nossas reflexões de hoje sobre a lei de adoração com as questões 653 e 654. Nessas duas questões, Kardec nos conduz a pensar sobre a adoração exterior, aquela que fazemos em meio público, ou se desta ou daquela maneira tem valor aos olhos de Deus. Nós vimos no episódio 13 do diálogo entre Jesus e a samaritana, na qual ela relata que faz seus momentos de adoração no monte e que os judeus fazem em Jerusalém. E que Jesus fala aqui, em verdade, que os adoradores de Deus o adorem em espírito. É desta maneira que os espíritos respondem a Kardec, dizendo que a verdadeira adoração é aquela que vem do coração, bem como levar o exemplo quando oramos para Deus, mesmo que em público, mas que não seja para fazer cena, aparentando piedade sem tê-la. Em Mateus, encontramos em suas palavras que, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Não é o que vemos por aí. Queremos sempre expor a nossa devoção para que os outros vejam e assim poder dizer que fazemos. Mas, em verdade, nem perto de Deus essa voz clamorosa que arrebata palavras decoradas e que muitas vezes nem sempre sabemos o sentido delas, chegam ao Pai. Eles ainda complementam que é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Isso para aqueles que dizem adorar Jesus, mas que em seu coração impera o orgulho, vaidade, o egoísmo, a inveja e que busca ser implacável com o próximo. E que aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do que aquele ignorante que vive no deserto de seu egoísmo. Por nossa pouca fé, buscamos adorar algo ou alguém para justificar nossos erros ou culpá-lo por esse ou aquele momento ruim em nossas vidas. Nos foi ensinado que a prece em recolhimento chega a Deus de forma mais limpa, isso porque não temos interferências externas que nos distraiam. Mas a pior das interferências está naquela em que, imbuídos de nossa vaidade e orgulho, a fazemos de forma pública, sem estarmos vestidos das vestimentas da humildade e do real sentimento de devoção para com o Pai. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, que nos fala sobre a lei mosaica,
na qual Moisés foi seu maior curador. Nos ensina que no seu tempo havia duas leis distintas: a de Deus, com os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar. Moisés nos converte a um momento em onde adorar a Deus nesse sentido está em uma lei invariável, e a outra segue os costumes vigentes da época. E que Moisés assim o fez pelo temor de um povo, do seu natural turbulento e indisciplinado, ao qual tinha que combater os arraigados absurdos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito, um país politeísta e cheio de misticismos. Mas Jesus, que não veio para destruir a lei, mas ensiná-la de como devemos adorar a Deus. Quando alguém pede para ele ensinar a orar, ele nos eleva ao Pai Nosso. Ele nos ensinou que a partir daí não precisamos de um lugar específico, público, hora marcada, e que podemos fazê-lo a todo momento. Caminhando na rua, admirando um pôr do sol, cuidando de uma criança, trabalhando, o pensamento será sempre o mais importante. E quando entramos nos meandros do pensamento, é que o Espiritismo nos explica a força que ele tem, a influência dos espíritos sobre nossa vida quando deixamos de viver na vigilância e oração. Os vacilos de nossas imperfeições nos remetem a criarmos templos suntuosos para demonstrar a nossa devoção a Deus. O maior templo está dentro de nós. Nós somos a pedra angular para a formação de uma igreja calcada nos ensinos do Cristo. Nosso exemplo, nossa mansuetude, nossa prestação de serviço à caridade é a maneira mais simples de adorar a Deus no sentido fiel de nossas aspirações aos mundos ditosos. Temos que entender que o Espiritismo é um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. E estando à nossa volta, podem ou não, com prazer de nossas palavras jogadas ao vento, das emanações fluídico-magnética do pensamento, se tornarem merecedoras de crédito em nosso benefício ou não. Podem deixar que essas palavras fiquem a esmo, alimentando o ódio, o egoísmo, o orgulho daqueles que mais precisam de nosso apoio, pois que ainda mesmo sem um envoltório material que nos escraviza aqui na Terra, esses sentimentos também os escraviza a nós, que são os obsessores. Então, adorar a Deus requer um sentimento puro e não são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aqui vale um adendo aos materialistas de plantão, que não estamos falando de lutas físicas, batalhas sangrentas, ainda hoje pregadas de um Deus vingativo e sem um propósito para os seus filhos, mas sim da nossa reforma íntima, e são aquelas ideias que precisam para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. É esse o contexto de hoje, que o sentimento puro que guardamos nos nossos mais íntimos pensamentos afastem a rudeza que ainda carregamos de tempos infantis de nosso desenvolvimento moral e intelectual. E não saiamos de Bíblia aberta, gritando aos quatro ventos versículos
que para o nosso conhecimento pueril, o fazemos sem um entendimento real para esses tempos que vivemos. Temos que ser melhores que o papagaio de Haroldo Dutra, que recita a primeira pergunta de Kardec aos espíritos sobre o que é Deus. Mas conta-se, certa vez, um homem se aproximou de outros dois que estavam trocando ideias comuns. Este, percebendo sobre o assunto, lança um versículo, que agora não me lembro qual foi, mas foi inquirido a ele qual o significado para ele sobre o que ele tinha acabado de dizer. E ele veio com um segundo versículo. Questionado novamente sobre o seu entendimento sobre o que falou, agora incluindo o segundo, veio com outro versículo. Novamente pressionado sobre o seu entendimento, pois queria ver até onde ele iria. Mas ele, sem resposta, saiu sem dizer nada. Na realidade, ele nem sabia de história. Se dizia evangélico ou protestante, como queiram, recitava verbetes bíblicos como o papagaio de Haroldo. Isso é só um dos milhares de exemplos que vemos por todos os lados, todos os dias. A consciência crística nos foi dado desde a nossa criação por Deus. E desde então, bradamos aos quatro ventos desse orbe a adoração a Ele e mostramos o quanto somos devotos e crentes de seus desígnios. Sigamos o que Mateus nos ensina e nos recolhemos na nossa imperfeição para adorarmos a Deus que é justo, bom, benevolente, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Tamanha imensidão e infinita obra de Deus. Mas é um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, veja a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. A vaidade nos coloca à frente de ações que não dizem respeito a Deus. E o egoísmo nos faz puxar os louros desse conhecimento para nós mesmos. Ou seja, se não somos Deus, queremos ser para os homens. Deus está em toda a parte, ao mesmo tempo, ao redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim poderá superar todas as dificuldades que aparecem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Assim, encerro o episódio de hoje agradecendo a Deus, a Jesus, aos colaboradores e mentores desse trabalho, bem como da sua participação. E peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Isso nos ajuda muito. Paz e luz.